Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, professora. Tudo bem, professora. Boa noite. Tudo bem. Alexandre, tudo certo para apresentar hoje? Bora, vamos lá. Tá. Quem mais? Deixa eu ver. O Jefferson não tá aí, né? A Josemara. Josemara acho que tá aqui, né? Deixa eu ver. Tudo certo para apresentar hoje, Josemara? Sim. Tá. E a Suzana, que acho que não chegou ainda. Vamos só aguardar mais uns minutinhos para o pessoal chegar, a gente já inicia, tá? Já vem aqui, só um pouquinho. Você tá jogando ela pra mim. Põe uma meia no pé, já não fica descalço. Tá. Vou pegar aqui. Fique descalço. Mãe, eu tô tão feliz que eu se defende sozinha do guarda. É. Porque eu fiz assim pro guarda. Quando ele fez assim pra mim, fez assim pra ele. E o guarda saiu correndo de medo. Então tá bom. Você tá com fome? Tem um iogurtinho lá na geladeira pra te dar. Eu gosto. Mas é de banana? É de morango? Tá. Achei que era de maçã. Ou de banana. Eu fui com banana. Morango. Na verdade, tem dois aqui, aqui eles escolhem como você Quê? Tem dois aqui que escolhem tá? Tá. Morango de banana, morango, tá aqui. Tá? Eu quero de morango e banana. Tá, e pega lá, tá? Porque eu gosto tudo de banana. Tá bom, pega lá. Só toma aquilo e chega daí, tá? Ah, só isso. Só. Boa noite, Suzana, Caroline, Jaqueline. Suzana, tudo certo para apresentar hoje? Tá, certo. Tá. Então, antes de a gente iniciar, esperar mais o pessoal chegar. Não sei se vocês viram lá no Class, eu já coloquei, atribuí as notas do plano de ação de vocês, né? Então, todos entregaram. Na verdade, acho que todos entregaram, né? Eu já atribuí as notas do plano de ação. No relato de implementação, eu vou atribuir para quem já apresentou e quem vai apresentar hoje, eu vou atribuir durante a semana, acho que amanhã ou depois da manhã, tá? E daí os demais que não apresentaram ainda, que vão apresentar só semana que vem, daí eu vou atribuir semana que vem só, tá? Só depois que vocês apresentarem, porque lembrando, né, que uma das rubricas lá de critérios de avaliação é a apresentação de vocês, tá bom? Então, eu vou atribuir só semana que vem para quem não apresentou ainda. Então, pessoal, nossa penúltima reunião, né? Já reunião número 12 aí, nossa jornada mais longa, né? Quem fez desde a primeira jornada,
primeira jornada foi 9 encontros, né? A segunda foi 12, e agora essa terceira jornada nós temos 13 encontros, né? Temos mais semana que vem, então a jornada mais longa aí desse ano 2023. Então, nessa penúltima reunião do nosso grupo de estudo, vamos estar falando aqui um pouquinho sobre as estratégias e instrumentos de avaliação. Então, vamos falar sobre a autoavaliação e a avaliação do grupo, tanto aqui do grupo de estudo, como a importância, né, de trabalhar essas duas formas aí de avaliação com os nossos alunos, né? Então, a autoavaliação para os alunos, né, no caso, tanto vocês quanto os alunos, você vê assim, será que eu poderia melhorar, o que eu poderia melhorar, e tentar rever a sua prática, o seu desempenho, né, um trabalho ali, né, o que ele poderia melhorar, o que, né, qual é o ponto forte ali, né, e também a da avaliação de grupo, né, tanto para os alunos, até a gente comentou ali na outra turma, né, que às vezes os alunos podem ser meio rigorosos com os colegas, mas é essa questão, né, para nós professores entra a nosso favor, porque ali em um grupo se sabe que às vezes grupos muito grandes não é todo mundo que trabalha, não é todos que fazem, então como se fosse uma ajuda nós professores para saber, né, quem realmente está fazendo, quem ajudou, e também motiva aquele colega ali que às vezes não participa, não faz nada, né, no grupo, não ajuda, a fazer, porque ele sabe que ele vai estar sendo avaliado pelos demais. Ele sabe se ele não fizer, não ajudar, não contribuir ali com o trabalho, com a atividade, ele vai ter um desempenho baixo, né, da avaliação em grupo dos demais. Deixa ela lá, tá? E também aqui no grupo a mesma coisa, tá? Só que, na verdade, aqui na avaliação nossa de grupo, seria uma avaliação depois, né, com relação ao relato, com ao plano de ação, tá? Então, mais para frente a gente vai discutir isso. Então, aqui a questão da importância das câmeras abertas, nosso grupo de estudos, né, de acordo com o manual do cursista. Aqui o nosso cronograma da reunião de hoje, então já está, da reunião de hoje não, o cronograma da terceira jornada, então já estamos na reta final. Então vamos estar falando sobre avaliação e avaliação de grupo, autoavaliação e avaliação de grupo, e daí teremos mais a reunião semana que vem sobre feedback e compartilhamento e os demais colegas apresentando seus relatos de implementação. Hoje teremos 4 colegas apresentando o relato de implementação e semana que vem os demais, acho que são 8. Então, aqui a nossa agenda, nosso roteiro da reunião de hoje. Então, teremos o acolhimento e para início de conversa. Vamos falar alguns conceitos importantes sobre essas avaliações. Aí eu troquei aqui, eu coloquei o relato de implementação antes do em ação, tá? Por quê? Porque daí a gente já consegue controlar melhor o tempo, porque aqui no relato de implementação eu não tenho como controlar essa questão do tempo, né? Tem colegas que apresentam mais rápido, tem outros que demoram mais, então aí eu acho melhor os colegas apresentarem antes, depois nós teremos o momento em ação, tá? E depois para concluir. Então, os objetivos da reunião de hoje compreender 2 tipos de avaliação, a autoavaliação e a avaliação de grupo, a fim de refletir sobre possibilidades de aplicação nas aulas dos cursos técnicos. Realizar a autoavaliação e avaliação do grupo da jornada 3, acompanhar e compartilhar as implementações, propondo contribuições para enriquecimento e a viabilidade da prática nos diversos contextos escolares. Então, aqui, como acolhimento, eu vou ler aqui para vocês, e gostaria depois da participação de vocês aqui, contribuição de vocês, comentando, falando um pouquinho sobre a avaliação, sobre essa autoavaliação. Então, ó, professor, relembre quais foram suas experiências com a autoavaliação e a avaliação de grupo. Então, se vocês já fizeram, né, com os alunos de vocês,
essa autoavaliação ou avaliação de grupo? De que maneira a autoavaliação pode auxiliar na superação de desafios e na potencialização de habilidades? E ainda, a compreensão dos papéis sociais de si do outro enquanto grupo pode colaborar na transposição de obstáculos e no aprimoramento de habilidades? Quem poderia falar aqui? Quem já trabalhou com essa autoavaliação, avaliação em grupo, já fizeram com os alunos de vocês? Quais seriam as vantagens, aí as desvantagens, como foi a experiência? Quem gostaria Nunca de... fiz, professor. Nunca fez? Nunca fez. Alguém já fez? As meninas da enfermagem do outro grupo, foi uma professora que trabalha com estágio de enfermagem, que diz que sempre trabalha essa questão da autoavaliação. Professora, posso falar? Pode. Eu estava deixando para os colegas falarem, porque eu falo demais, mas eu sempre no final, ali, no último dia de estágio, eu sempre faço uma roda com os alunos e procuro ter dar o feedback para eles e ao mesmo tempo receber, sabe? Quanto o professor, quanto a forma que a gente conduz o estágio, né? E eu acho importante porque cada grupo, ele tem uma visão do professor, da forma de avaliar o professor. Eu acho bem interessante isso, né? Porque, às vezes, você conduz o seu estágio, mas você acha que está tudo tão perfeito, e, de repente, uma fala do aluno, você começa a repensar as suas práticas, entendeu? E aí isso é interessante, eu gosto bastante dessa prática de avaliação. Mais alguém gostaria de falar? Na verdade, tem os dois lados, né? Acho que eu puxei para o pessoal da enfermagem ali de estágio, porque a professora da reunião anterior comentou. Pode falar, Alexandre, depois eu termino, não. Então, professora, eu trabalho com o pessoal da área técnica e mecânica, eletroeletrônica e robótica. Eu falo assim que é impossível você não trabalhar em grupo, em equipe, né? Esses setores aí, ou felizmente ou infelizmente, os alunos vão ter que trabalhar em conjunto, né? Mas não é fácil você avaliar, muito difícil, porque ali vai aparecer vários alunos com várias características, né? O legal de você trabalhar em conjunto esses alunos é que você vai observando um líder, você vai observando realmente lá quem realmente tem grande chance de ficar no chão operacional, que a empresa precisa de todos os aspectos, né? Mas eu falo a verdade, professor, não está fácil você hoje criar líder, vou falar um líder, um responsável pela equipe. Tá muito difícil, professor. Ele assumir a responsabilidade, o aluno ter aquela vocação, né, de estar organizando a equipe. É o sonho de todas as empresas ter esse tipo de funcionário lá dentro para organizar a galera lá, né, para deixar tudo em ordem. A gente trabalha, mas na hora de mensurar essa nota, professor, às vezes a gente tem como a gente ter algum erro, né? Porque se você, por exemplo, lá, dá para um aluno, se der um trabalho em um ponto lá, dá 0,8 para um, 0,9, aí começa aqueles questionamentos. Mas por que ele tirou isso? E por quê? Aí se você dá um ponto para todos, como é que fica? Então, até a gente que trabalha com isso aí fica difícil, professor, para a gente estar mediando, né? Mas formalizar isso aí tem que ser quase constante, né? Laboratório foi, relatório, trabalho em conjunto, trocando as equipes, né, as pecinhas, porque deixar sempre vai panelinha, né, professora? Mas é o convívio mesmo, não tem como você trabalhar o individual, falando de cursos técnicos, né? Tem que trabalhar em convivência mesmo ali. Obrigada, então, professora Rosnei e Alexandre, pela contribuição. Mas, como eu estava falando, né, tem os dois lados. Aquela que eu falei, que a professora da reunião anterior comentou, né, que ela sempre faz essa autoavaliação com os alunos que fazem a questão do estágio, né, para eles se autoavaliarem como que foi o desempenho deles nesse estágio. Achei bem interessante, porque é importante, né, para eles pensarem e refletirem que eles poderiam mudar, o que eles poderiam fazer diferente, qual foi o ponto forte que eles acharam que eles foram bem, né, sucedidos ali naquela questão, mas mesmo nos trabalhos, né, e principalmente, eu acho, trabalho oral, assim, seminário, debates, assim,
É legal fazer essa autoavaliação para eles. Só que também tem os dois lados, como eu falei, né? Tem aquele aluno que não apresenta nada, faz aquele trabalho de qualquer jeito e dá aquela notão, eu acho que eu mereço um 10, é 10, né? E também tem aqueles alunos também que fazem um excelente trabalho, e às vezes são rigorosos com isso mesmo, com eles mesmos, né? Sempre se menosprezando, né? Dando aquela nota mais baixa, assim. Então a gente tem que saber também fazer essa mediação aí, né? E também o que a professora lá comentou é que ela também pede uma avaliação dos alunos perante para ela, né, avaliando ela, né, para ter também esse feedback ali, o que ela pode, a gente, né, vendo essa avaliação, porque às vezes a gente usa uma determinada metodologia, uma determinada forma, e acho que os alunos estão aprendendo, estão gostando, né, desse tipo de ensino ali que você está tendo ali, ou tratando eles, né, e às vezes, né, tendo essa autoavaliação, às vezes você vai saber se realmente está sendo válido ou não utilizar essa metodologia ou essa forma de ensino, né. Então, é bem interessante. E como eu falei, também a questão do trabalho em grupo também eu acho interessante, porque, como a gente sabe, né, trabalho em grupo não é todos que participam. Então, para todos participarem, todos estarem envolvidos, é interessante essa questão do trabalho em grupo, porque daí, como ele sabe que todos os colegas vão avaliar todo mundo, ver quem ajudou, quem não ajudou, ele vai se obrigar a fazer, né, porque ele sabe, se ele não ajudar nada e só colocar o nome ali, os amigos, né, os colegas ali do grupo vão falar que ele não fez, então ele vai ter uma avaliação diferente, né, uma nota ali diferente, mais baixa, tal. Mas também, que a gente vai comentar nos próximos slides, essa questão da empatia, né, você tem que trabalhar também a ética com essa relação dessa avaliação em grupo, para eles não, né, ter a empatia, né, o colega não fez, não ajudou, mas saber falar, não esculachar lá o colega e falar mal, ele não fez nada, porque ele é aquilo, ele fez isso, né, então falar, mas falar com questão da empatia e ter essa questão da ética de não, né, ficar, digamos, dedurando muito, falando muitas besteiras ali do grupo, ou dos colegas ali do grupo, né. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, aqui para início de conversa. Então, a reflexão sobre si mesmo e seu papel social individual e no coletivo, seus anseios e desempenhos em relação aos seus projetos de vida, é um meio eficiente para aprender a identificar, corrigir erros e buscar novas estratégias. Então, é o que eu falei, repensar ali uma reflexão sobre o seu trabalho, né? E tentar corrigir alguns erros. Nossa, eu poderia fazer assim, por que eu não fiz aquilo, né? Então, novas estratégias. Então, nesse caminho, a autoavaliação e a avaliação do grupo integram o processo avaliativo, desenvolvendo a autonomia e responsabilidade em prol de competências e habilidades imprescindíveis para lidar com os desafios de um mundo globalizado, dinâmico, fluido e multicultural. Então, trabalhar nessa autoavaliação, essa avaliação em grupo também, né? Então, dá ao estudante mais esse desempenho dessa autonomia, da responsabilidade, né? Desse avaliar, né? E essa autoavaliação, ela é bastante importante, né? Pois nós somos, às vezes, muito rigorosos, como eu falei, conosco mesmo, né? Então, evoluímos tanto no pessoal também, quanto no grupo, com esses tipos de avaliações. Então, alguns conceitos aqui importantes. Quanto à autoavaliação, é imprescindível saber. Então, em relação a essa autoavaliação, o que é imprescindível a gente saber? O porquê. O motivo de se repensar o desempenho. Como? Como ter consciência de seu percurso de aprendizagem. E o quê? O que fazer para se responsabilizar pelo empenho em avançar? Então, são aqui as 3 perguntas ali norteadoras com relação à autoavaliação, que é imprescindível saber quando se trata de autoavaliação. Então, para construir autonomia nesse processo, a autoavaliação precisa ser exercida em diversos momentos ao longo do caminho de aprendizagem. Portanto, a autoavaliação não deve ser encarada como
evento isolado, mas sim como um processo integrado à jornada de aprendizagem, promovendo um crescimento constante e sustentável. Aqui temos alguns tipos, né, alguns formatos de autoavaliação. Então, ela pode ser uma autoavaliação escrita, que inclui os ensaios, respostas a perguntas abertas, diários reflexivos e questionários escritos, um modo de refletir, analisar e concluir por escrito. Também ela pode ser uma autoavaliação oral. Ela envolve a comunicação verbal das reflexões e avaliações. Isso pode ocorrer em forma de apresentações individuais, discussões em grupos ou entrevistas individuais. E também ela pode ser uma autoavaliação visual, que ela consiste em coleções de imagens com detalhamento de desempenho, como gráficos, infográficos, mapas conceituais, quadro comparativo, portfólio, entre outros. Então, agora um pouquinho sobre a avaliação de grupo. Então, por se tratar do contexto pedagógico, é parte importante do processo de ensino e aprendizagem, mais do que um mero aspecto burocrático. A avaliação de grupo tem potencial para auxiliar a aprendizagem do estudante e o planejamento do professor. Então, foi aquilo que eu já falei, né? Então, auxilia ele o professor naquele trabalho em grupo, né? Então, ele se avaliando ali. Se escuta a todos, né, do grupo e observa se todos, né, contribuíram ali para o trabalho, pela atividade. Então, ajuda a identificar problemas e melhorar a qualidade dos trabalhos implementados. Incentiva um ambiente colaborativo, permitindo que o grupo colabore para estabelecer os critérios de avaliação. Ela é contínua, pois pode ser incorporada ao processo de aprendizagem, não apenas ao final do ciclo. E aqui os critérios para uma avaliação de grupos: objetivos claros, critérios de avaliação estabelecidos previamente e um feedback construtivo. Aqui, o que considerar uma avaliação em grupo. Então, nós vamos ter aqui uma peças do quebra-cabeça, o que é importante considerar quando se trata, né, de uma avaliação em grupo. Então, a avaliação de grupo é um modo de promoção do processo reflexivo dos estudantes e representa uma forma de compreender a unidade do grupo. Então, é importante fornecer feedbacks contínuos aos estudantes ao longo do processo, destacando seus pontos fortes e áreas de melhoria. Então, sempre o professor ali, ao longo, né, desse processo do trabalho, do aprendizado, sempre estar destacando esses pontos fortes, o que está bom, né, e o que precisa estar melhorando ali. Outro ponto importante é trazer essa prática a partir de uma conversa sobre ética, o que eu tinha falado para vocês, né? Então, promovendo a reflexão como parte do processo de crescimento, essa questão de ética, para não ter uma acusação, um acusando o outro, ele não fez nada, ou isso, aquilo. Então, saber, né, conduzir e eles, para eles fazerem essa avaliação do grupo de uma forma ética ali e empática, né? Não um acusando o outro, né? O professor pode verificar o desempenho dos estudantes com base na própria percepção, desde que respeitados objetivos de aprendizagem e critérios estabelecidos previamente. Então, sempre é importante ter lá os critérios, né? Que nós já vimos nos outros encontros. O estudante assume seu papel como integrante do grupo, por meio de uma prática que valida o conhecimento adquirido de forma colaborativa. Então, todos colaboram, né? E agora, nós vamos para o momento das implementações. Então, como foi a experiência? Então, agora vamos relatar o que produzimos nesta jornada. Apresente sua implementação, destacando as estratégias vivenciadas com os estudantes. Esse é o momento para observarmos o compartilhamento das práticas e, a partir dessas experiências, repensarmos nossas práticas, pensando como podemos inovar em sala de aula.
Então, agora algumas orientações, então, para o compartilhamento. Então, professor, você terá de 5 a 8 minutos para fazer a sua apresentação. Respeite o tempo, apresente aos seus colegas de formação seu relato de implementação. Aí, todos os comentários e contribuições para o relato compartilhados serão feitos no Jamboard, que será compartilhado com toda a turma no Classroom. Assim, você poderá acolher sugestões feitas à sua prática, bem como criar novas práticas a partir das experiências dos colegas. Então, deixa eu só colocar aqui para vocês. Então, eu vou compartilhar o link desse Jamboard aqui no chat. Só vou mudar aqui para vocês poderem editar. Então, assim, ó, nós tivemos colegas que já apresentaram, como aqui, ó, vocês têm a Cláudia, então vocês podem contribuir com as notinhas adesivas aqui, falando sobre a implementação dela, dando um feedback, tá, para a Cláudia. Aqui, ó, daí aqui, opa, aqui vocês vão para o próximo, né, que é a Ana Cláudia, que também já apresentou, foi as duas primeiras a apresentar, também vocês vão contribuir aqui, dando feedback para a Ana Cláudia. Aqui para a Patrícia, que também já apresentou, e para o Marcos, Rosinei, e a Juliana, que já apresentaram semana passada. Então, hoje, quem vai apresentar? A Suzana. Então, vocês vão colocar o feedback aqui para a Suzana hoje, e para os demais que já apresentaram também, se vocês conseguirem, né? A Jefferson. Ixi, faltou aqui. Eu tinha feito, não sei porque não salvou. O Jefferson, quem mais que vai apresentar? O Alexandre. E quem mais? A Josemara, né? Para Josemara. Depois eu coloco o nome dos demais, tá? E daí eu vou compartilhar o link desse Jamboard lá no mural do Class para vocês olharem, observarem, né, o feedback dos colegas. Então, coloquei aqui. Pode falar, Jaqueline. Oi, professora, boa noite. Oi. Se der tempo, eu queria apresentar, porque eu acho que vai ficar muito para a semana que vem, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu vi que se der tempo, eu deixei você apresentar, pode ser? Não tá, porque não. era para o José apresentar hoje, só que ele não, acho que não vai entrar hoje. Ele tem um problema, não vai. Aí poderia ser, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daí ia ficar 8 para a semana que vem. Se apresentar hoje, fica 7 para a semana que vem. Vamos ver se der tempo, eu ver como que vai aqui o tempo, daí você pode apresentar hoje, pode ser? Então, tá bom. Então, tá já o link ali do Jamboard, tá? Vocês entram lá e vão contribuindo, já contribuam com os colegas que já apresentaram. E daí vocês contribuem hoje com os colegas que vão apresentar hoje. Quem gostaria de iniciar de vocês? Posso ser eu, prof. Tá. Você compartilha ou quer que eu compartilhe para você? Eu acho que eu compartilho, prof. Tá bom. Próxima, Josemara? Tá bom. Tranquilo aí, prof? Todo mundo está visualizando? Sim. Então, tá. Então, o meu relato de implementação aconteceu no curso técnico em agroecologia. Então, na terceira série X, como é denominada a série, né, do curso, a disciplina Manejo Sustentável de Animais.
o objetivo e as estratégias. Então, o objetivo era conhecer as principais doenças que acometem bovinos e equinos, e também as formas de tratamento mais utilizadas. O conteúdo era as doenças, né, que acometem esses rebanhos na região sul brasileira. As estratégias que a professora utilizou foi sala de aula invertida e rotação por estações. E as características da escola. Então, como eu já disse, foi na terceira série do curso técnico em agroecologia. Funciona na Casa Familiar Rural de Pinhão. E o colégio que eu trabalho, que é o Colégio Estadual Professor Marivaldo Morski, é o colégio base do curso dessa Casa Familiar Rural. Nesse curso tem um diferencial que ele funciona através da pedagogia da alternância. O que é a pedagogia da alternância? Uma semana os estudantes ficam estudando de maneira integral na Casa Familiar Rural, e na outra semana eles ficam em casa com tarefas e atividades para realizar em casa, na propriedade. E então isso vai acontecendo ao longo do ano. O objetivo, então, foi feito, como eu sou pedagoga, eu observei uma das aulas da professora médica veterinária, professora Luana, e na terceira série, e aí conversamos sobre a aula e tal, e no feedback formativo nós discutimos sobre a importância de tornar os alunos assim mais participantes das aulas, não apenas ouvintes, que aquela aula expositiva, ela não faz muito sentido para eles, que eles precisam interagir e tudo mais, e que se a gente só faz perguntas diretas, aqueles que sempre respondem serão sempre os que mais respondem, e que se a gente muda a estratégia, então a gente faz com que aqueles mais tímidos participem efetivamente. Aí, a gente discutindo, ela falou que gostaria de usar uma metodologia diferenciada. Eu acredito que para os outros cursos técnicos também aconteça assim em relação às visitas técnicas. Quando tem uma visita técnica agendada, você não vai só para ver um determinado item, mas você explora o máximo possível, porque você não consegue fazer visita toda vez, né? Então, depende também do aceite, depende de todas as condições e tudo mais. Então, eles tinham agendado uma visita na leiteria, né, dessa fazenda leiteira ali, e a professora disse, olha, está agendado para eles uma visita, a gente vai, além de conhecer a questão da estrutura e etc e tal, eu quero direcionar o olhar deles para a gente estudar um pouco sobre as doenças que acometem os bovinos e os equinos, que é um conteúdo previsto, e quero direcionar algumas coisas para eles observarem já na visita da leiteria, além das outras disciplinas vão direcionar. Então, como já falei, foi rotação por estação, sala de aula invertida. A professora fez um roteiro orientativo, então ela fez uma aula assim expositiva, citando quais as principais doenças que acometem, né, os rebanhos na região sul brasileira, assistiram vídeos e tal. Depois ela organizou os alunos em grupos e aí direcionou para os alunos os seguintes passos. Então, ela fez o grupo 1, eles iam identificar doenças que acometem os equinos. O grupo 2, os bovinos. E aí, na sequência, ela disse, não é só identificar, vocês vão pesquisar, vão descobrir, aprofundar um pouco mais sobre as principais doenças, os sinais que esses animais apresentam, quais são as formas de tratamento mais indicadas e mais eficazes, e como fazer esse tratamento. Aí ela dividiu os alunos, dizendo para eles que eles deveriam pesquisar as doenças relacionadas, né? Aí também ela orientou como que eles iriam fazer os encaminhamentos para a atividade de rotação por estação. Então, ela fez, assim, umas questões, e a etapa 1 eles fizeram em casa, na semana que eles estavam em casa, não estavam na aula presencial.
Então, foi a parte, assim, de pesquisa, a parte de busca, a parte de tudo mais. Aí, na etapa 2, foi quando eles voltaram para a aula presencial na semana seguinte, e então eles foram organizar as atividades, as pesquisas feitas, os relatórios, as anotações que eles fizeram na visita técnica. Então, eles foram organizar durante a semana de aulas presenciais. Aqui algumas evidências, então aqui a turma visitando, fazendo a visita técnica na leiteria, né? Aqui também ainda. Aqui nós temos os grupos, então, na parte que eu falei da pesquisa, então eles reunindo, então eles se encontraram e estavam trocando ideias sobre o que pesquisaram, quais as doenças, quais os principais formas de tratamento e sinais que os animais apresentam, seguindo aquele passo ali que eu citei anteriormente. Então, são grupos diferentes, e aí eles combinaram com a professora, né, que eles deveriam, no final da organização desse material, construir um mapa conceitual a respeito dos 2 rebanhos. E aí eles foram trabalhando com post-its, e foram anotando, e foram montando e selecionando, e aí eles foram para o quadro e foram montar esse mapa conceitual. Cada cor era uma doença, um rebanho e assim por diante. E aí eles montaram, só que cada grupo que ia lá montar explicava para os colegas que doença pesquisou, enfim, todos aqueles passos ali. Então foi bem interessante, ficou bem rico o trabalho, os alunos deram uma aula, né? Foi assim muito legal, muito bacana mesmo. Tenho certeza que eles não vão esquecer mais as doenças e os tratamentos e tudo mais, né? As evidências, então, eu conversei com alguns estudantes da turma, então eu não fiquei todo o tempo das aulas, porque foram mais ou menos umas 3 semanas que eles desenvolveram isso, eu não fiquei o tempo todo com a turma, né? Porque como pedagoga eu tenho também outras atividades, outras turmas e tudo mais. Então, eu fui aos poucos, eu ia lá, acompanhava um pouco, voltava no outro dia e assim por diante, né? Então, eu conversei com os alunos depois da implementação, depois que eles terminaram, socializaram as pesquisas e trabalhos, e aí foi interessante ouvir o relato deles, então eu transcrevi aqui. Então, eles falaram assim, ó, muito bom esse jeito de estudar, pois a gente ouve o que os colegas pensam e entende do assunto, e eles nos ouvem também. Então, sobre aquela questão que eu falei de envolver todo mundo, que a gente sempre tem aqueles mais tímidos que ficam no cantinho, quietinho, pagam para não falar, né? E esse foi um dos alunos que falou. Outro ali, ó, não tem como não participar da atividade, porque a gente está num grupinho e a parte de cada um completa o trabalho. Então, não tem como ficar parado, né? E o outro ainda disse, essa atividade ajuda a gente a interagir com os colegas, a gente consegue se entender com os outros. Aí, os resultados alcançados. A professora, então, ficou satisfeita com os resultados, ela gostou bastante. Depois, na hora da atividade, a gente conversou, ela disse que ela sempre é receosa e usa uma metodologia diferenciada, porque questão de perder o controle da turma, questão de desandar as aulas e tal, e ela viu que dessa forma o resultado é muito mais efetivo e que é muito mais interessante. E aí conversamos com a professora, que principalmente na pedagogia da alternância, que os encontros presenciais são menores do que nas aulas totalmente presenciais, esse tipo de metodologia, ou diversificando a metodologia, que vai envolver mais os alunos na aprendizagem, né? Vai fazer com que eles criem o gosto pela pesquisa, pelo estudo, pela organização das informações e tudo mais, né? A minha reflexão final, então, como pedagoga, meu papel é ajudar os docentes, né, a refletir sobre a prática pedagógica, mas eu preciso ser, assim, respeitosa, porque cada um tem um processo. Eu tenho que instigar a reflexão deles sobre a necessidade de mudança, mas eu não posso ser impositiva, tem que fazer, é obrigado, não pode ser dessa maneira, né? A mudança na atuação profissional é um processo, necessita de conscientização, que só se consegue a partir da análise de evidências, de apoio, de retomadas,
e ajustes até se atingir a qualidade que se busca. Ao participar da realização dessa atividade, pude constatar o quanto o apoio e a motivação fazem a diferença na experiência de novas estratégias para ensinar. A professora relatou que sempre quis experimentar algo diferente com a turma e que, como deu muito certo, pretende continuar inovando nas estratégias de ensino. É a minha autoavaliação. Então, a minha autoavaliação, eu vejo que confirma, né, que é o meu papel. Então, nem sempre a gente consegue desenvolver uma atividade ou implementar uma atividade porque a gente não tem uma turma, né? Eu não sei nas escolas de vocês, mas na minha escola os professores estão disputando cada minuto de hora-aula para fazer o fechamento do ano. Então, se eu fosse lá me intrometer e dizer, professora, cede uma aula para mim, 2 aulas para mim, eu estaria atrapalhando até o processo de trabalho da professora, né? Então, por esse motivo, eu fiz essa observação com a professora, discutimos, ela permitiu, claro, que eu acompanhasse, que eu estivesse relatando aqui para vocês, né? Foi muito interessante, assim, observar todo o planejamento da professora. Ela levou em consideração, assim, todas as etapas, pensar, né, o planejar em dobro, planejar antes, o que eles vão fazer quando estiverem em casa, o que eles vão fazer quando estiverem aqui, que situações podem acontecer. Então, foi muito legal, assim, muito bacana. Foi muito, assim, interessante, porque tanto os alunos tiveram um aprendizado satisfatório, como a professora ficou, assim, muito satisfeita com o resultado que ela proporcionou para os estudantes. E a minha conclusão final é que, quanto mais envolvemos e engajamos os estudantes no ensino, mais significativa e consolidada se torna a aprendizagem. Então, é isso. Esse é o trabalho que eu desenvolvi na 3ª série X do curso técnico agrícola na Casa Familiar Rural de Pinhão. Parabéns, Suzana, então, pela sua implementação, né? Você conseguiu, né, utilizar as metodologias, né, ativas, que é a proposta aqui do nosso grupo de estudos, né, que é a utilização de alguma metodologia ativa, né, vocês, né, usou, né, 2, no caso, a sala de aula invertida e a rotação por estação, então, parabéns pela sua implementação. Tá bom, obrigada, prof. A Josemara? Consegue compartilhar, Josemara? Vou tentar aqui, professora, que é a primeira vez que eu vou compartilhar. Qualquer coisa eu posso te ajudar. Tá apresentando. Só aperta a linha apresentação do slide lá em cima para isso, para ficar maior. Aí, deu certo? Deu certo, sim. Então, boa noite. Eu sou a Josemara, sou coordenadora do curso técnico de enfermagem aqui do Colégio Aníbal Cury de Iretama. Então, eu também sou professora de estágio e a disciplina que eu ministro no estágio é assistência de enfermagem em urgências e emergências, e foi em cima desses grupos de estágio que eu trabalhei. É no 4º semestre que tem essa disciplina. Então, os objetivos: que o aluno, durante as aulas teóricas e práticas, possa adquirir conhecimento e desenvolver habilidades relevantes do conteúdo aplicado. Como os demais professores também já falaram, né, na enfermagem, não sei se os outros cursos técnicos também é assim, mas eu acredito que sim, que tanto na aula teórica, temos as aulas práticas em laboratórios e os estágios. Então, no mesmo semestre que você tem ali a aula teórica, vai ter algumas disciplinas têm o teórico e o estágio. Então, envolvendo a participação ativa, colaboração com os colegas e aplicação em prática do aprendizado. Capacidade de resolver problemas, melhora na comunicação e trabalho em equipe, além do estímulo ao pensamento crítico e rápido frente à situação, preparando os alunos para futuras oportunidades profissionais. O conteúdo foi na disciplina de assistência e enfermagem, urgência e emergências, e a gente trabalhou com paciente politraumatizado. A estratégia que foi utilizada foi incentivo ao pensamento crítico e criativo, mais o escape home, que a gente fez, tipo, um trabalho de fases, que a gente fez uma
como que fosse uma simulação realística. Então, eu trabalhei junto com a professora da aula teórica, porque ela já estava aplicando um conteúdo. Então, eu conversei com ela se teria como a gente montar essa simulação com todos os alunos da sala. Então, essa temática de ensino juntamente com o professor de aula teórica, né, a gente pretendeu promover o que o aluno desenvolva habilidades técnicas, capacidade crítica em agir em situações graves de urgência e emergência. Então, como que a gente fez isso, né? Vale ressaltar também, porque para essa aula a gente convidou um soldado dos bombeiros, juntamente com o enfermeiro do SAMU. A gente teve esse convite para eles nos ajudar em toda essa simulação, e eles vieram também para essa aula. Então, foi realizada uma simulação de um acidente automobilístico com múltiplas vítimas, incluindo lesões variadas, como fraturas, hemorragias, traumas em face. Foi desenvolvido um cenário com atores, né, que a gente dividiu em equipe ali os alunos. Então, alguns alunos eram as vítimas, depois fazia a rotação, que as vítimas eram os que estavam no resgate, então, para todos contribuir. Teve a distribuição de papéis, o médico, que a gente colocou o bombeiro, né, o enfermeiro, a gente colocou a enfermeira do SAMU, e o técnico de enfermagem, os alunos. Porque daí nessa equipe, né, cada um tem o que é o seu privativo. Então, durante os comandos do enfermeiro e do médico, para os técnicos ali, para os alunos irem fazendo a sua função. Então, a gente pôde, né, colocar nessa simulação que os próprios alunos, ao chegar à cena ali, na cena do acidente, eles poderiam avaliar a cena, então, da onde começar, se estava seguro para eles ali naquela cena já atender os pacientes. Então, quando eles iam se posicionando e iam trabalhando ali na cena, eles iam subindo de fase, passando de fase, né? Ou retornando e fazendo de novo, analisando o que eles estavam fazendo errado. Então, ali avaliando a cena, priorizar o paciente, quais os pacientes que deveriam ser atendidos primeiros e iniciar a intervenção de acordo com as prioridades. Em cada atendimento realizado correto, né, iriam passando de fase, até o paciente estiver estabilizado para o transporte. Então, desde o atendimento primário até a estabilização, para ele ser transportado, digamos, ali na nossa simulação. Então, agora vocês vão ver umas cenas fortes dos nossos pacientes, das nossas vítimas. Aqui todo o atendimento, né? Então, ali tinha, como era o de carro, ao automobilismo, né? O acidente. Então, esse paciente, ele tinha traumatismo craniano, ele foi arremessado fora do carro, a história do contexto, né? Então, ali eles estavam no primeiro atendimento, então tinha a prancha, tinha a contenção ali da cervical para colocar o colar, até colocar na prancha, imobilizar e colocar a manta térmica também. Aqui a gente pode ver também, nessa mesa, é como se fosse dentro do carro que foi utilizado. Então, ali o bombeiro estava dentro do carro, junto com os alunos e nós ali, para os alunos, né, desenvolver a habilidade da imobilização. Então, um ambiente mais restrito, como que faz, como imobiliza. Também, né, depois colocado na prancha, outro paciente que foi arremessado fora do carro. Ali na outra foto, eu com a aluna, com a vítima, a outra vítima que estava na prancha. Então, com toda essa simulação, a gente, né, teve o feedback dos alunos, que ficaram bem entusiasmados com a temática e, assim, tendo uma experiência mais realística da realização do procedimentos, porque nós temos o estágio e a gente aplica intra-hospitalar, né? Esse fora do hospital, a gente não tem essa convivência, então é ensinado em sala de aula, passa a teórica, mas eles não têm essa noção, como que faz realmente. Então, por isso que a gente, conversando com a professora, né, ela também teve essa ideia de trazer
os bombeiros e enfermeiro do SAMU para também passar a realidade deles. Então, relataram que foi de grande valia no aprendizado, pois nunca passaram por nada parecido, por mais que o laboratório é realizado com bonecos, porém, na prática, com a vítima e o local, né, que é diferente, já gera uma postura diferente do que as aulas normais. Os resultados foram satisfatórios, visando o conhecimento dos alunos e agregando ainda mais para seu desenvolvimento profissional. Nesta temática, foi possível avaliar o aluno, sanar suas dúvidas e corrigir e intensificar o conteúdo aplicado. Então, foi muito legal essa prática, porque despertou, né, neles uma curiosidade a mais, como que funciona. Eles falam que parece que era real, porque a atenção, como que os atores que era médico e enfermeiro falavam com eles, então trazia eles mais para a realidade, né? E tem que ter responsabilidade, ver ali a cena, agir eficaz mesmo, né? E ver qual paciente mais grave ou que é prioritário em uma cena, como eles já tinham trabalhado em sala, então eles estudaram ainda mais para eles participarem dessa simulação. Reflexão final. Ao final da simulação realística em politrauma, foi possível avaliar o desenvolvimento do aluno frente à cena proposta, observando a postura como futuro profissional, analisando a iniciativa, procedimento adequado, demonstrando habilidades eficazes, comunicação, agilidade e trabalho em equipe. Então, é muito trabalhado a comunicação, né? Porque você tem que estar atento ao teu paciente e também, né, escutando os comandos dos profissionais que estão ali no resgate. A agilidade, porque eles eram uma equipe pequena e também até a estabilização de um paciente tinha os demais pacientes, né? E ali também o trabalho de equipe, que hoje foi muito falado isso, né? E na enfermagem não é diferente, a gente nunca trabalha sozinho, a gente trabalha em equipe. Então, uma boa comunicação e bom envolvimento da equipe, o entrosamento da equipe melhora muito o atendimento. E a autoavaliação foi uma prática bem interessante, também despertando o interesse de outros professores com a prática, porque eles também ficaram bem curiosos, foram assistir, e como a gente é da enfermagem, que é um curso novo, o ano passado eu era professora de sala de aula e esse ano eu vim para a coordenação. Então, os nossos professores também são novos nisso. Então, a gente, às vezes, tem uma dificuldade ali de engajar isso na sala de aula. Então, é possível passar para os outros professores e melhorando, assim, o aprendizado em todo, né, dos alunos. Em realização de aula foi uma grande experiência para os alunos e para mim como profissional. Com as aulas podemos unir o que já fazemos com novas formas de ensino e também melhorando assim o aprendizado dos alunos. Então tem coisas que foi passado durante o curso que aqui na escola até a pedagoga passou para nós, os outros professores, né, do regular também, eles nos ajudavam bastante. Então a gente já usava algumas coisas, igual a sala invertida. Então, mas essas outras práticas veio para melhorar ainda mais, né, o nosso ensino e eu passando para eles também. Então, aqui algumas referências que eu utilizei. E é isso. Acho que deu para demonstrar um pouquinho da experiência que a gente teve, que foi muito legal, e para eles também, o aprendizado deles foi bastante, né, eles ficaram bem empolgados, e na hora lá, vestiram a camisa, parecia que estava numa cena real mesmo. Deu bem, parabéns, Josemara, bem legal a simulação ali que vocês fizerem, importante, né, para eles isso, né? Sim. Vidas, né? Então é importante saber agir, né, na hora ali, aquele momento ali, né, que acontece, saber o que precisa fazer. Parabéns. Sim, muito obrigada, professora. Agora, Alexandre ou Jefferson? Jefferson. Professora, eu só não achei o nome da Josemara lá no Jamboard. Foi só eu. A Josemara? Acho que será que alguém apagou? Estava aqui. Deixa eu ver aqui. A Josemara eu tinha deixado por último aqui, acho que alguém você tinha colocado, você escreveu. Escrevi no 10 lá, prof, não tinha o nome dela. O que é isso? A Josemara aqui, Josemara.
Ó, eu escrevi lá, é no 10, é no. O pessoal tá escrevendo, ó. Isso, deixa eu ver, do Alexandre, do Jefferson, vão apresentar, a Suzana, já colaboraram. Isso, a Juliana, não esqueça das colegas que já apresentaram, dos colegas que já apresentaram. E quem que já apresentou aqui? A Suzana já colocaram, né? Deixa eu ver aqui, Suzana. Aí. Então, agora o Jefferson. Isso. Boa noite, pessoal. Boa Eu vou fazer a noite. apresentação aqui do meu relato de implementação. Então, eu sou o Jefferson. O relato foi implementado no Colégio Cívico-Militar Heitor Furtado, aqui de Apucarana. Sou professor e coordenador do curso de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Eu utilizei ali a primeira série para fazer a implementação na disciplina de Lógica Computacional. Então, o conteúdo abordado foi a criação de páginas na HTML para a web, na disciplina de Lógica, que era o conteúdo que a gente estava vendo no momento ali. Então, foi abordado especificamente as tags que compõem a linguagem HTML, e o objetivo da atividade é que os alunos se familiarizem com o conteúdo abordado, a fim de que nas aulas práticas em laboratório e informática possam implementar com mais facilidade o conteúdo teórico aprendido. Um outro objetivo que não foi colocado aqui é que eles têm uma visão de que eles só conseguem usar aquilo que foi ensinado por um professor. Só que na área, assim, a gente tem que aprender a consultar documentação, consultar vários artigos, essas coisas, porque a área, ela muda dia a dia, a tecnologia está sempre avançando. Então, eles têm que aprender a ir atrás do conteúdo, não só aquilo que eles aprenderam numa sala de aula. Então, a metodologia que foi utilizada para a implementação dessa aula foi o RPG, Role Playing Game. Então, eu desenvolvi um questionário via Google Forms utilizando a metodologia de forma gamificada e lúdica. Então, a primeira etapa do processo foi dividir a turma em grupos. Eu dividi eles em 6 grupos diferentes. Posteriormente, eu apresentei a dinâmica da aula para eles e repassei os links para cada grupo. E a ideia inicial era que fosse uma atividade individual, porém com a colaboração em grupo. Mas devido à disponibilidade do dia, teve que ser um para cada grupo só. Então, o trabalho consistiu em os alunos responderem ao formulário apresentado, utilizando-se da ajuda de todos do grupo, e pesquisa via internet, em alguns links de referência, algumas documentações que eu passei para eles ir estimulando esse lado deles. Então, o objetivo era somar a maior quantidade de pontos na atividade, sendo vencedor o grupo com maior pontuação, uma vez que o RPG somava somente as respostas corretas e permitia que fosse inserida uma resposta incorreta. Então, diferente do que a gente fez na atividade prática aqui da formação, o formulário que eu criei permitia colocar a resposta incorreta. Então, eles tinham que se atentar a colocar exatamente o que pedia. Então, eu fiquei como mediador da atividade, e o método de avaliação dos alunos foi através da observação da participação e o engajamento de cada um na atividade. Então, aqui eu coloquei algumas imagens dos grupos, o pessoal fazendo, pesquisando. As meninas não gostaram muito de aparecer na foto, então se esconderam aqui. Então, aqui os grupos que foram separados. Mais algumas imagens dos grupos. E aqui um geral da turma. Então, aqui tem uma imagem como foi o form, eu coloquei um tema ali da Caverna do Dragão, coloquei várias imagens, um negócio bem visual para eles ali. Então aqui, por exemplo, era uma imagem, uma pergunta que tinha lá. Então, por exemplo, antes que o Vingador chegue, precisamos saber qual tag define uma simples quebra de linha. Ou no bom português, pula uma linha. Eles tinham que responder aqui da forma que pedia. Aí só contaria pontos se fosse correto. Então, aqui sobre os resultados alcançados. Então, acredito que o resultado alcançado foi muito positivo, porque até além do esperado. Porque essa turma, assim, é uma turma muito complexa. Então, grande parte dos alunos, particularmente, tem grandes talentos. São muito bons alunos, porém, eles juntos formam uma turma muito complexa, muito difícil de trabalhar. Então, tanto na área do curso como em outras áreas. Porém, são de perfis muito diferentes um dos outros, causando pouca união entre eles e problemas de comportamento durante as aulas. Então, a turma, o perfil dos alunos são muito diferentes. Por exemplo, tem um aluno que ele tem autismo, então ele tem uma professora que acompanha ele, ajuda ele. Tem outros alunos que tipo assim, a turma é bem dispersa, bem diferente uns dos outros mesmo. Então, durante as atividades, todos se engajaram em ajudar seus devidos grupos, não causaram problemas de comportamento, que é comum, além de terem se aprofundado no assunto proposto da forma que poderão aplicar com mais facilidade nas aulas práticas em laboratório de informática. E o feedback recebido dos alunos também foi muito positivo.
relataram até que a aula passou de forma muito mais rápida que o restante dos dias. E a reflexão final que fica é: eu acredito que os resultados alcançados na implementação foram satisfatórios, e como antes mencionado, até além do esperado, na formação através das reuniões também eu consegui aprender diversas práticas de ensino, tanto no conteúdo abordado quanto na interação com os colegas da turma. Também da autoavaliação que fica foi o conhecimento de novas metodologias de ensino e também o conhecimento mais teórico de algumas que já foram utilizadas, porém de forma mais empírica, né? A gente usa, não sabe como que é, a gente usa porque a gente aprendeu como aluno, às vezes, a gente replica, mas a gente não conhece a teoria por trás. E a formação do profissional de ensino profissionalizante não foi voltada para a docência, né? Geralmente o pessoal aqui é tudo bacharel, não tem conhecimento na faculdade de metodologia, a gente aprendeu só a trabalhar, a gente não aprendeu a ensinar. Eu acho que para mim foi bem positivo isso aí. E é isso, acho que expliquei bem rápido, né? Um pouco do meu perfil, mas é isso. Parabéns, Jefferson. Só uma pergunta que eu não sei se eu entendi direito. Você tinha falado que você fez lá o formulário, né? Aí você colocou assim que diferente do que a gente fez, ele aceitava respostas incorretas? Só que daí, Isso. Daí como que você faz para avaliar? Daí eles, mesmo eles respondendo incorretamente, eles podem ir avançando. Como que funciona? Sim. Mesmo colocando incorreto, ele poderia avançar, só que daí, ele mesmo contabilizava lá, se tivesse correto, ele não contava ponto. Contabilizar, entendi. Então eles poderiam, tipo, avançar tudo lá, mas colocar tudo errado, mas aí, tipo, a pontuação ficaria baixa. Porque eu fiz até agora, a gente está trabalhando no online aqui, eu fiz uns formulários, ainda até coloquei umas perguntas para os alunos de resposta curta, só que, digamos, se eu escrevo com letra maiúscula e os alunos escrevem com letra minúscula, ele dá como errado, né? Então eu tenho que reavaliar, então eu tinha que olhar, porque não podia só contabilizar ali do número que ele dava, né, no formulário, eu tinha que olhar as respostas, porque se eles escreveram, né, a resposta certa, só que de uma forma diferente do que eu coloquei, seria como correta, né? Não, mas só por curiosidade mesmo. Mas parabéns, então, pela sua implementação, Jefferson. Você chegou a fazer as outras jornadas em desenvolvimento de sistemas? Não, essa é a primeira. Primeira? É porque tem uma exclusiva, né, para desenvolvimento de sistemas. Eu vi, mas os horários não eram muito compatíveis. Daí não deu para fazer. E agora, Alexandre? Beleza, prof. Posso compartilhar? Pode. Posso começar, prof? Pode começar? Pode sim. Beleza. Pessoal, então, o meu trabalho, né, é a utilização da metodologia STEAM na educação profissional mesmo, né, e o foco, né, de interesse desse grupo de trabalho que eu venho fazendo com os alunos de mecânica é criação de tilápia residencial. É um assunto bem legal, bem diversificado, mas interessante. Vamos lá. Os dados da edificação, né? O colégio é o CEP, onde eu trabalho, Centro de Educação Profissional Técnica. São os alunos do terceiro ano do curso técnico em mecânica. E a disciplina eu vou trabalhar são projetos mecânicos. Aqui são alguns objetivos que eu vou estar falando para vocês também, que vai contribuir de forma direta em seu processo de ensino-aprendizagem, integrando os conhecimentos adquiridos durante o curso técnico em mecânica integrado. Conteúdo: metodologia para elaboração de projetos, planejamento e execução de projetos mecânicos interdisciplinares, estratégia: usar a metodologia STEAM durante as aulas de projetos mecânicos. Essa metodologia eu vou trabalhar com a ciência, com a tecnologia,
com a engenharia, com artes e também matemática. A descrição da implementação. Com o uso da metodologia STEAM, da disciplina de projetos mecânicos, os alunos tiveram a oportunidade de criar um protótipo interdisciplinar voltado à criação de tilápias residenciais. Durante esse evento de ensino-aprendizagem, os aprendizes iniciaram com as divisões de tarefas e responsabilidades. Que foram trabalho em grupos, né? O projeto tem como objetivo criar soluções em residências e entidades filantrópicas. Com o protótipo, os alunos vão utilizar materiais recicláveis e doações. Na realização deste projeto, os alunos trabalharam. O projeto aqui à frente dos... Tá meio Oi? travando. Oi, prof. Oi. Tá travando você, Alexandre. Ele dá umas travadas, daí de repente ele vem tudo uma vez só, mas agora acho que deu uma melhorada. Vamos ver. Pode continuar. A internet. Ai, meu Deus. Caiu a internet. Puta que pariu. Acho que a internet dele tá falhando. Vamos ver se tá bom. Voltou? Ah, voltou. Caiu. Tá me ouvindo? Tá travandinho. Você não quer fechar a câmera, que às vezes ajuda. Ai, saiu. Vamos ver se ele volta. Fácil não, prof. Fácil não. Vamos lá. Posso voltar? Tentar voltar? Pode voltar. Uhum. Tempo meio estranho aqui, professor. Desculpa. Mas deu para entender, sabe? Ele estava travando, mas deu para entender. Pode continuar. Então. Vamos Desculpa, professor. Estão visualizando aqui, pessoal, o relato de implementação? Sim. A escola aqui à frente da escola mural aqui. Aqui, pessoal, é o local, né? O canto, ou seja, um cantinho que nós achamos aqui para implementar esse projeto. Aqui nós começamos com as estacas, né? Do trabalho aqui com o pessoal da mecânica. Aqui já o pessoal já em desenvolvimento, já bem andado o projeto aqui, desde o processo inicial aqui, pessoal. Então, laboratório, né? A parte de estrutura de análise de dados aqui da parte ferramental. Aqui a estufa, né? Já está em processo de acabamento já também. Vou passar um pouquinho para frente aqui. Aqui, professor, já é um local que nós achamos também para fazer o protótipo, ou seja, a caixa, né? Onde vai ficar ali o ambiente das tilápias, no caso aqui, em ar livre. Mas o nosso foco também, dentro da própria estufa, professor, já está embutido em caixas d'água de reservatório, né? Para trabalhar também com a parte da hidroponia também, tá? Então, esse protótipo está pronto para ser trabalhado já para apresentar para os alunos, né? Das entidades e também para alguma empresa, né? Como que vai ser esse projeto, né? Interdisciplinar. Aqui, esses gastos que tivemos aqui foi tudo recolhimento de empresas, né? Doações mesmo que trabalharam conosco aqui para dar apoio e suporte. Ali atrás, como vocês estão vendo aqui, é um trabalho aqui onde os alunos fizeram, pincharam ali alguma atividade mais específica para ficar um design legal na parede, né?
Aqui a parte ferramental, a parte pesada, né, onde eles soldaram, a parte de confecção do torno, a parte de metragem, né? E aqui a confecção do banner já, que está em andamento. Porque o nosso foco é sair para a competição mesmo, professor. Então, para um hackathon ou para uma feira da ideia, que é o nosso foco logo em dezembro agora, próximo mês. Esse daqui é uma aluna da mecânica, né? Deixou um relato bem interessante. A educação de nosso país precisa inovar de forma gradual suas aulas e buscar novas ferramentas avaliativas. A educação não é um nicho de mercado, e sim um mundo a ser descoberto. Aluna Laís dos Santos Pereira, do curso técnico mecânico 3º ano. Os resultados. Os resultados estão sendo positivos e de grande importância na formação profissional e social. Desses alunos, a criatividade, a inovação, trabalho em equipe, o empreendedorismo, o raciocínio lógico e a reciclagem. Os alunos vêm se adaptando a pesquisar, estudar temas direcionados ao processo evolutivo do trabalho e do projeto, no caso ali. E trabalhar com cronograma, prazo, pressão interna, pressão externa, que são as cobranças, né? Que a gente vem cobrando deles também durante as aulas, durante os eventos. Reutilizar, reciclar e custo-benefício desse projeto. O projeto será direcionado para uma competição externa, que será realizada na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR, aqui de Cornélio Procópio, na sua 20ª Feira da Ideia de 2024. Então, estamos já se programando para a próxima etapa, que é, no caso, ano que vem, já com esse projeto, com essa ideia. Que, no caso, é um incentivo para esses alunos também, né? Eles vão se formar, mas eles vão poder deixar a equipe deles para apresentar, né, para o ano que vem na universidade. Reflexão final. Com o uso da metodologia STEAM, os alunos otimizaram o tempo a seu favor, com a construção de um cronograma de trabalho e divisão de tarefas para cada participante durante o evento interdisciplinar. Esse projeto vem sendo acompanhado de perto pelo gestor da instituição e professores também da instituição, com foco em criar mais projetos vinculados ao eixo tecnológico de controle de processos industriais, que é o nosso eixo de formação da mecânica e de eletroeletrônica. Os alunos e seus familiares vêm se dedicando ao máximo na construção e na finalização desse projeto, ou seja, eles acabam se enturmando junto conosco, acompanhando esse desenvolvimento do projeto. Autoavaliação. Com o uso da metodologia um pouco diferente do nosso cotidiano, os alunos e professores saíram de sua rotina em busca de um novo aprender. O sucesso das aulas práticas e teóricas referentes à disciplina de projetos mecânicos foram acreditadas. Não podemos nos esquecer que vem sendo desafiador o uso dessa metodologia, pois não tínhamos contato com esse tipo de aprendizagem. Com o trabalho e dedicação dos alunos e professor, vem construindo um projeto piloto que será exemplo para toda a instituição. Porque estava um espaço perdido, né? Um espaço que não era utilizado para nada, né? Aqui são as referências. Então, basicamente, esse projeto, resumindo essa circunstância, né? A instituição em si, ela trabalha muito com competição externa e interna. Nós temos hackathon, nós temos eventos, né, de grande importância que nós participamos. Robótica, esses nichos de aprendizagem, por quê? A gente acaba sendo uma insulina para esses alunos, né? Muitas vezes eles estão desanimados, motivados, vou fazer o que com esse curso, né? E nessas atividades acabam criando, né, alternativa para esses alunos estarem migrando para outras áreas também. Agronomia, medicina veterinária, outros eixos, não focar somente na mecânica, dando oportunidade de eles conhecer outros nichos de mercado. Porque esse trabalho você acaba tendo contato com o professor de agronegócio, de análise de sistemas, da parte de edificações, porque acaba tendo ideias, né? Criando situações. E os alunos acabam conversando com outros alunos de outros cursos também, dando ideia. Vamos pegar, automatizar esse projeto? Vamos fazer esse projeto assim? Então, isso acaba virando uma confusão, né? Uma chuva de ideias ali, e daqui a pouco esse projeto acaba sendo robotizado, né? Eles querem que daqui a pouco a lá para sair dali, sai pronto, já para ser comestível. Então, eu acho bacana isso daí. Estou acabando agora. Nós vamos agora apresentar o projeto semana que vem, a parte final, né? A cerejinha do bolo para outras escolas, está conhecendo o pessoal do 9º ano, né? E fazendo a propaganda também da escola, aproveitando nesse aspecto, né? Vamos falar assim, migrando, puxando aluno para nossa instituição também, do curso técnico em mecânica. E basicamente isso daí é uma metodologia que eu também não tinha usado, mas eu vi artes lá, falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com essa parte de artes agora? O que eu vou criar? Vamos pegar esse muro aqui, pessoal, vamos pintar aqui, vamos embora. Então, acaba tendo coisas diferentes, né? Aí eu falei, peraí, calma aí.
Tem matemática, eu achei legal, bacana, opa, tá dentro do eixo. Engenharia. Mais arte, eu fiquei pensando, o que nós vamos aprontar com os alunos? Porque, professor, mais arte não tá enquadrando em nada. Falei, vamos enquadrar já. Ao muro ali, vamos pintar ali. Aí, mas deu certo, foi legal. E incentivou também os professores a trabalhar. Daí ele perguntou, professor, mas como que se criou esse projeto? Formadores. Então, o curso ali, a gente tem que estar se adaptando com a situação. Mas agradeço muito, professora, pelo aprendizado, tá? Até aqui. Isso daí tira a gente da rotina, está fazendo a mesma coisa todos os dias, né? Acaba centrando foco em outras situações. Eu falei, vou fazer metodologia, que a gente vem trabalhando todo dia, não tem sentido. Vamos mudar um pouco esse processo, que esse é o foco da formação. É isso aí, pessoal. Obrigadão por enquanto. É isso mesmo, Alexandre. Esse é o objetivo aí dos formadores, né? Dar uma agitada ali, utilizar uma coisa diferente, e você se desafiou, né, com essa metodologia diferente aí de usar, de envolver todas as disciplinas, matemática, artes e qualquer outra, engenharia, né? Isso, matemática, artes, engenharia, tecnologia, né, que é para robotização e automação. Foi lá, buscou e quis trabalhar com essa metodologia, vamos lá, e conseguiu, né? Parabéns. Agora, a preocupação minha agora é trazer os peixes para cá agora, porque aí vai ter que adaptar a automação, não vai ter jeito, parte. Como se fosse um aquário, né? Tratar esses peixinhos ali. O diretor falou, vamos fazer no meio da escola. Eu falei, calma, vamos fazer o projeto funciona aqui, vamos com calma. Vamos criar carpa? Calma. Mas já deu uma insulina para a escola, eu acho legal, bacana. Legal, parabéns. Deixa. Então, pessoal, de acordo com a nossa proposta de hoje, que é a avaliação em grupo e a autoavaliação, então nós temos um momento em ação a ser realizado agora. E esse momento em ação é para vocês responderem os 2 formulários lá que são os critérios de avaliação, tanto do plano de ação de vocês, quanto do relato de implementação, tá? Não sei se já viram que eu já avaliei lá o plano de ação de vocês, contando que vocês respondam esse formulário agora, né? Na verdade, já estava proposto para essa reunião vocês fazerem esses 2 formulários, do relato do plano de ação e do relato de implementação. Então, eu vou compartilhar aqui o link no chat dos dois formulários, né, para vocês responderem agora. Então, nós temos que é o momento em ação nosso nessa reunião. Eu só tenho aqui o Marcos, Marcos M, a Josemara e a Fernanda Fernandes já responderam o questionário, o formulário de autoavaliação. Então, eu abri hoje o questionário de autoavaliação, que está atrelado ao relato de implementação. Vocês vão responder, então, agora, tá? E os demais que não responderam de grupo também vão responder os 2 agora, tá? Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Tá? Então, o primeiro aqui é deixa eu achar aqui. Não. Esse primeiro aqui é o relatório, o formulário do grupo. Então, vocês respondendo, é um dos critérios de avaliação lá do relato do plano de ação. E esse daqui. Esse formulário aqui. E esse formulário aqui é um dos critérios de avaliação lá da implementação. Que eu vou colocar aqui agora. Tá? Então, eu vou dar uns minutinhos aí, 15 minutinhos para vocês responderem, tá? Esses 2 formulários. Enquanto vocês respondem, só vou tomar uma água, tá, gente?
Alguma dúvida, Marcos? Ninguém tem alguma Eu queria saber se aquele subgrupo ali, o que que é? É o pessoal que sempre fez atividades junto durante as aulas? Então, eu também achava que era isso, mas não, eles falaram que se você fez o plano de ação com mais alguém, porque o plano de ação você pode fazer em grupo. Se você fez com mais alguém, você coloca ali, tá? Se você fez individual, daí não precisa colocar, tá bom? Beleza, obrigado. Já vem. Juliana, Juliana, você já fez, né, esse? Você faz o outro, a autoavaliação do relato de implementação, tá? Isso, eu ia falar isso agora. Daí você vai Isso. colocar o link ali também? Já coloquei. Ah, tá. O segundo Beleza. link, tá? Tá, obrigada. Já vem, eu só vou pegar uma água. Não deixa essa porta fechada, eu escuto barulho, parece que está caindo. Tá lá, Professora, oi, cheguei. na questão 4, sobre o trabalho em grupo, ele está se referindo ao nosso trabalho ali do grupo das enfermeiras, ou se eu fiz a minha implementação em grupo? Não, avaliação em grupo é se você fez o plano de ação em grupo. Tá. Não, porque a primeira eu entendi que era se eu tivesse feito em grupo, eu ia colocar os nomes dos componentes. Isso. Agora, a 4 também se refere a isso também, então, né? Isso, Então, isso tá mesmo. bom, obrigado. Deixa eu ver quem já respondeu. Jefferson. Grazi? Oi. A minha turma é a turma F? É. Tá, obrigada. Vocês, pessoal, é a turma G, tá? Só a Juliana que é a turma F. Anotando aqui. Quem já respondeu para ter o controle. Só um pouquinho, já vejo quem está me chamando. Quem que levantou a mão? Está fazendo alguma pergunta? Não estou conseguindo pelo celular. Se vocês não conseguem entrar, tem que estar atrelado lá o arroba escola. Pode. Professor, será que eu vou conseguir apresentar hoje? Então, vamos ver. Eu deixei esse tempo agora para fazer, daí vamos ver agora. Eu vou encerrar, daí, dependendo do tempo, daí você apresenta, senão daí fica para a semana que vem, tá bom? Tá bom. Opa. Alguém perguntou alguma coisa? Pronto, tá. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pessoas. Nós estamos em sessão. 15, 6, 7, 8. Falta 4 pessoas responder. Falta a Ana. Quem mais? O José que não está. A Marina que não está. Quem que não respondeu sim? Tá. Vamos ver aqui outra.
Alexandre. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nossa, 12. Ah, 12. Aqui mais um. Fernanda. 11. Fernanda. Então, acho que quase todos responderam. Não sei se tem mais aqui mais um. Rosemary. Então, acho que quase todos responderam. Falta só quem não está presente. Quem faltou, deixa eu só abrir aqui. Ó, fiz lá no Jamboard da Jaqueline. Jaqueline, se quer apresentar agora, então? Apresenta. Aí, depois eu volto aqui. Tá bom, vou apresentar. Compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Na verdade, não. Compartilhar. Apareceu aqui janela. Tela cheia. Agora sim. Tá aparecendo para vocês? Tá sim. Mas a gente não vê, né? A gente fica meio perdido. Então, sou do técnico do vestuário. A disciplina, a escola é o CEP de Cianorte, né? Curso profissionalizante. Eu fiz com o pessoal do segundo semestre, tá? Máquinas e equipamentos. Então, assim, o que a gente... Foi 3 professores, né? Eu, a Adriana, mas a professora da segurança do trabalho, né? A gente conversando sempre ali, né? Só que eles são da turma antes, né? Acabou que eu sempre, às vezes, acabei fazendo algumas aulas com eles também. Então, a gente conversando, e daí a gente viu algumas coisas que podiam melhorar no ambiente, né? Do laboratório, porque às vezes a gente fala, repete, e os alunos às vezes não entendem a importância, né? Da questão do uso dos EPIs, questão de postura, como se comportar. Então, assim, a gente foi conversando, né, com a professora de segurança e a gente foi trocando ideias. Daí foi onde que a gente viu, né,
essa implementação, acho que encaixou, né? Então, a gente fez essa união, né, interdisciplinar dessas turmas com o professor de risco e corte e eu da parte de máquinas e equipamentos, né? Então, assim, a gente foi vendo... Não está aparecendo a apresentação, mas acho que você fechou. Não, peraí. Acho que eu fui pular. Está apresentando? Não. Deixa eu ver. Eu fui passar e... Janela. Compartilhar. Agora tá. Tá indo? Então, vou apresentar aqui, vamos ver se vai, senão qualquer... Na verdade, não apareceu. Parece que está apresentando, mas não apareceu a tua apresentação. Parou para mim. Você quer apresentar, professora, para mim? Apresente. É, porque eu vou apertando aqui, parece que para mim tá indo. Hein? Aqui? Acho que na outra pode ser. Tá falando já. Isso, né? Então, assim, a nossa estratégia, né, era organizar uma forma, né, de mostrar para os alunos a importância, né, porque a gente sempre fala, fala para eles, e às vezes eles não entendem, né? Então, daí a gente juntou, né, essa ideia, e daí a professora chamou os alunos, né, eles estavam ali fazendo atividade, né, daí eles vieram, observaram, não falaram nada, né, observaram o que estava acontecendo e voltaram para a sala de aula para eles discutir, o pessoal do segurança. E nós continuamos com o nosso trabalho ali, tá? Então, daí eles começaram, depois a gente se reuniu, né, para discutir, né, o que estava de errado, o que estava faltando, né, os alunos falaram, mas isso não funciona, isso funciona. Foi, assim, bem acalorado, né, e, assim, o pessoal do vestuário com o do segurança, eu acho que isso pode mudar, isso pode melhorar, né, então, assim, foi bem legal, assim, a forma que a gente conseguiu, né, mostrar, né, cada um com seu ponto de vista, né, a importância, né, do uso dos EPIs, a ergonomia, né? Então, eu achei bem interessante. Daí, eles usaram toda uma ficha, os parâmetros, né, que eles fizeram, anotaram tudo isso, né, para poder discutir, ter pontos, né, importantes para pontuar durante depois a nossa retomada junto com eles. As fichas, né, do pessoal de segurança. Então, assim, o formadores, né, esse foi o segundo, para mim, foi muito importante, que ajudou, assim, como a gente fala, né, a gente vem de outro tipo de base, igual aqui, Cianorte, a gente tem mais, assim, a maioria trabalha em fábrica, então, assim, nós, professores mesmos, né, a grande maioria tem outra vivência, né, do que a parte docente, então veio somar, a gente já implementava algumas coisas, mas não sabia o nome, tipo, do Store, eu fiz o outro formadores também, né, a gente veio, eu falo assim, que foi ajudando muito, melhorar como a gente atuar com os alunos, como colocar, igual assim, a questão da avaliação, achei bastante interessante, reverso, muita coisa, eu falo que veio tudo somar e fazer com que a gente também tivesse mais segurança no trabalhar as atividades práticas junto, né, com as teóricas, então eu falo assim que tudo isso veio ajudar bastante, né, e a gente colocou para eles da melhor forma as importâncias dessa
dessa avaliação, desse conjunto, né, dos professores. Eu falo assim, ali a gente gosta bastante de trabalhar em equipes e juntar as ideias, um professor fala uma coisa, outro fala outra, né, e a gente vai sempre tentando somar as ideias, só que nunca de outra disciplina, né, então, assim, de outra turma, né, outro curso. Então, eu falo que veio somar bastante para a gente ver que tem como, né, a gente juntar. Deixa eu passar, professor. E foi alcançado o resultado. Eu achei que a gente conseguiu alcançar os alunos, eles vão lá e falam, olha que vou chamar o pessoal de segurança se vocês não obedecer. Então, a gente fala assim, hoje eles já têm uma visão diferente. Eu falo assim, tudo que a gente coloca é para vocês quando estiverem lá numa empresa, numa fábrica, estar seguro, né? Porque os equipamentos são para vocês, né? Para a segurança de vocês. Então, assim, às vezes a professora fala, é ruim usar luva na hora de cortar, porque atrapalha, ou, professora, eu vou ficar o dia todo nessa postura, eu não gosto de usar esse equipamento na máquina, porque me atrapalha. Então, eu falei, e assim, eles foram vendo a importância para eles mesmo, né, e eu achei que eles mudaram bastante a forma de ver, né. Pode passar, sim. Aqui é um pouquinho dos nossos laboratórios, né, os nossos alunos, né, desenvolvendo as atividades, né. Aqui o pessoal de segurança, né, que eles vieram, o dia que eles vieram, eles foram vendo tudo, até a forma que tá os espaços, eles foram bem legais, assim, como que tá, a sala deu bastante ideias para a gente, questão dos institutores, como que estava disposto, tudo, né? Então, assim, o pessoal ali trabalhando. Então, assim, como são 2 salas, né? Tava o pessoal da modelagem, tamanho da luva, se estava certo, tudo. Então, achei que eu falo assim, porque outro olhar, né? Aqui na mão realizando, né? Daí tem um relato de uma aluna, que ela achei. Meu nome é Milena, sou do primeiro semestre de vestuário. A gente vai dar um depoimento sobre a disciplina de segurança, né? Que a gente teve multidisciplinar aqui, juntamente com a professora Jaqueline, a professora Adriana e a professora de segurança. A gente já tinha alguns conhecimentos sobre algumas coisas sobre o que foi passado para a gente em questão da costura, de como se comportar, né, em questão de segurança. E o pessoal vieram fazer um trabalho e a gente adquiriu mais conhecimento sobre o assunto, né, questionando algumas coisas que tínhamos dúvidas. E eles sanaram as nossas dúvidas, né, de algumas coisas que poderíamos fazer na segurança aqui, diante da costura, das máquinas e dos cortes que a gente fazem, né, em questão de EPIs. E foi de grande conhecimento para a gente adquirir, né, coisas que a gente não sabia, coisas que a gente já sabia, né, foi de grande engajamento para a gente. Pode passar? Meu nome... Então, e a gente passou também para o pessoal, para a equipe pedagógica, né, a importância de realizar outras atividades, né, envolvendo, né, os cursos, né, que eles pudessem também ver o curso do outro, e falar, isso é legal aqui desse curso, porque às vezes, assim, muitos nem tinham ido no laboratório de costura, né, então, falo assim, para conhecer também o que tem no colégio, né, a estrutura do colégio, né, então, falo assim que é muito importante essa união, né? E os formadores, pode passar? E eu acho assim que, para mim, para o meu conhecimento, veio somar muito, né? E ajudou muito. E eu converso com os professores que estão fazendo, gostam muito, né? Sempre tem coisas para agregar. Então, assim, e essa atividade também foi bem gostosa realizar, o pessoal, né? Eu fiz em grupo, né? A gente
discutiu, conversou, e daí foi um falando uma coisa, ai, vamos marcar o dia, e daí o dia que foi, reuniu todo mundo, ficamos umas 2 aulas, esses alunos, um falava uma coisa, outro brigava com outra, mas foi muito legal, foi, assim, bem, somou bastante. E, assim, a avaliação, né, eu pedi para eles avaliar, nós avaliamos também, fala assim que sempre tem que estar procurando mudanças, né? Então, acho que é isso. A gente tem que estar procurando novas experiências para poder mostrar para eles, né, a importância de tudo. Seria isso, professor. Acho que... Não me perdi aqui porque eu... Autoavaliação e as referências, isso mesmo. Tá? Eu fiz eles poder, se eles quisessem avaliar, né, como que foi tudo isso, quem não gosta de falar, e uma avaliação nossa mesmo. Uhum. Eu Obrigada. vou colocar. Parabéns, então, Jaqueline, a Jaqueline fez junto com a Rodislaine, com o Adriano, né, lá no CEP, Cianorte, né, são todos do vestuário, trabalham lá, né, então, bem interessante, até quando o Adriano já apresentou e a Rodislaine, eu falei, nossa, muito bem equipados os laboratórios, né, deles, parece até fábrica, né, de acordo com as fotos ali, então, parabéns pela implementação, Jaqueline. Pessoal, eu coloquei aqui no chat o Contribua Conosco, para vocês entrarem lá e contribuírem, lembrando, turma G, tá? Enquanto vocês preenchem, eu vou terminar aqui a reunião, só. O formulário não deu certo, professor? Não, será que eu copiei errado? Só um pouquinho. Ah, eu esqueci de uma parte do formulário. Esqueci de um pedaço dele. Agora foi. Então, vamos só terminando ali, só deixa eu voltar aqui. Aí. Agora deixa... Só para encerrar aqui. Então, aqui é uma síntese da reunião de hoje. Então, aqui é a síntese da reunião de hoje. Então, a autoavaliação é um momento de refletir sobre os aspectos que necessitam ser aprimorados, sendo também possível justificar escolhas e o caminho percorrido. E a avaliação de... Opa, não está passando. A avaliação de grupo estimula a participação ativa dos envolvidos no processo de avaliação, promove a reflexão, o diálogo e a construção coletiva do conhecimento, e daí integra o processo avaliativo, desenvolvendo a autonomia e a responsabilidade em prol de competências e habilidades imprescindíveis para lidar com os desafios de um mundo globalizado, dinâmico, fluido e multicultural. E eu contribuo o que vocês já estão fazendo, aqui as referências dos slides de hoje, e a nossa foto final. Então, vão terminando aí o formulário. E quem puder abrir a câmera para tirarmos a foto. Deixa eu só desaparecer ali. Bem na frente da... Ai, não. Vou tirar a outra porque saiu com as mensagens de vocês escrevendo ali, só um pouquinho. Aqui. Ai, que bronca. Só um pouquinho, deixa eu desaparecer as mensagens ali. Aí.
Agora, deixa eu colar aqui. Então é isso, pessoal. Então, boa semana para vocês. Até semana que vem. E semana que vem, então, teremos os demais colegas. Finalizamos aí o nosso grupo de estudo e os demais colegas terminam a sua apresentação. Tchau, boa semana. Até semana que vem. Boa noite. Tchau, boa semana, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.